Clube grande tem estrutura, dinheiro, torcida, história e poder político. A grandeza do clube influencia no resultado das competições mais importantes, mas o artista do espetáculo é o atleta. Camisa não entra em campo. Quem conquista não é o clube, e sim o time. Jogador diferenciado gosta de jogo grande, casa cheia. Indiferente de torcida a favor ou contra, ele se alimenta da pressão. Quanto maior, mais adrenalina, combustível para sua performance. Brasileirão da pandemia se caracteriza por ter jogos grandes em ambientes com cara de treino. O campeonato, que já é um dos mais parelhos do mundo, promete ser o mais embolado da história. Perde e ganha. Fator casa deixa de ser vantagem. Diferente de anos anteriores, time que marcar 65 pontos será candidato ao título. Campeão sairá de sprint final de um bloco de 8 a 10. Isso se disputa chegar ao final. Se confirmada a segunda onda do vírus prevista para dezembro, pode esquecer. É complicado comentar sobre resultados de jogos que não se tem a certeza nem que irão acontecer. A nova realidade mundial entrou nas 4 linhas e a bola deixou de ser a única protagonista. Falar em favoritismo hoje, mera especulação, mas sofá de pobre arrisca-se a apontar alguns. No nosso entender, 3 clubes arrancam na frente. Sempre lembrando que o campeonato de 38 rodadas é uma verdadeira maratona, onde o sair na frente não significa ser o vencedor. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é: depois de um longo e tenebroso inverno, a bola volta a rolar pelo Brasileirão. E o que poderemos esperar de um campeonato que se caracteriza por ser atípico? Flamengo. Teoricamente o time a ser vencido, mas certamente sentirá falta de Jorge de Jesus e da força de sua torcida. Continua o melhor elenco, mas diante dos desfalques citados, pode se nivelar por baixo. Grupo de estrelas, quando o resultado não vem, quebra vestiário. Aí o ego individual fala mais alto. Atlético, o Galo Mineiro. Adversário do Flamengo na primeira rodada. Sampaoli não tem mais nada a provar. Sabe muito e conseguiu o apoio da diretoria, diferente do encontrado em Santos. O clube não fez economia, foi às compras. Expectativa positiva. Com ingredientes certos, chileno montará um banquete. Bem diferente do rubro-negro, que perdeu um treinador em troca de uma incógnita. Resumindo, tudo gira em torno dos treinadores, e essa máxima também atinge o Palmeiras, o outro favorito. Motivos não faltam para assim ser considerado. Cofre cheio e uma infinidade de grandes nomes no plantel. Não tem conseguido encontrar técnico capaz de montar time competitivo administrando uma constelação. Campanha do Verdão, para o bem ou para o mal, se concentrará em Luxemburgo. Correndo por fora, o Atlético Paranaense, clube organizado, time com base formada em anos de trabalho. Se chegar, não será surpresa. Como ficam os gaúchos nessas previsões? Dupla Grenal, sempre vista como postulante a algo, dependerá mais uma vez de suas prioridades. Não é segredo, gaúchos preferem as copas. Se levarem Brasileirão a sério, brigarão lá em cima. Do contrário, segundo a tradição, entram como fortes candidatos na Libertadores e Copa do Brasil. Renato há mais tempo no comando e conhece bem o campeonato. Teoricamente, o Inter do debutante Kudê entraria em desvantagem, mas só na teoria. Na prática, não significa absolutamente nada. Outro gigante que inicia com muitas interrogações, Santos Futebol Clube, hoje endividado. Conseguirá o peixe administrar suas questões financeiras?
é apontado como um provável postulante a lutar para não cair. Fluminense começa com um time bem organizado, mas pouco eficiente. É igual ao São Paulo de Fernando Diniz. Esquema que se torna agradável aos olhos, mas em termos de resultados, realmente deixa muito a desejar. Corinthians, Vasco e Botafogo, considerando o demonstrado nos estaduais, tem muito que evoluir. No mais, respeitando os clubes não citados, aparecem como figurantes, postulantes à zona da pasmaceira. Durante a competição, um ou outro poderá surgir no grupo de cima, lutando por uma vaga na Libertadores. Num campeonato que promete surpresas durante a caminhada, muitos terão que mostrar a que vieram. Incertezas diluídas somente em fevereiro de 2021. Perguntas e dúvidas não são poucas. Vejamos algumas. Por que a CBF não está colocando o VAR em todos os jogos? Não me venham com desculpas esfarrapadas de pandemia ou intenção de proteger a saúde de profissionais. Colocar dezenas de pessoas num gramado para realizar um jogo não contamina ninguém. Agora, 1 ou 2 árbitros numa sala para monitorar vídeos contamina? Então tá então. No mínimo, economia porca. Sem contar aquelas nebulosas teorias que aterrorizam o futebol brasileiro. CBF, especialista em criar dificuldades para vender facilidades. Mas não perderemos tempo com isso. Concentremos-nos no futebol, que é o assunto que interessa. Eduardo Cudê, internacional, técnico em início de carreira, desembarcou em Porto Alegre rodeado de confiança. Provará ser merecedor? Fernando Diniz, São Paulo Futebol Clube e o seu futebol Belo Antônio. Muito bonito, mas não come ninguém. Será que a história irá se repetir? Robeneck, auxiliar de um grande mestre. Mas será que já está pronto? Com a envergadura para encarar o elenco estrelado do Flamengo? E os grandes do Nordeste com suas apaixonadas torcidas? Será que finalmente chegaram à primeira divisão com força de permanecer entre os grandes ou novamente ficarão no elevador? Finalizando, falemos da sensação que vem do interior de São Paulo. Bragantino. Red Bull onde chega, chega chegando, não pensa pequeno. Mas será já 2020 a temporada do Bragantino? Perguntas intermináveis, mas resta a nós, réis mortais, a resignação do esperar. Como invariavelmente acontece, só o tempo tem as respostas.